Cudê, só para compreender a troca do Valência, ele sentiu alguma coisa? Pero você que explique toda a troca. Não, é que eu acho que é a minha função perguntar, né? Tá. Você disse que a gente tem que perguntar as coisas futebolisticamente, e é isso que eu tô fazendo. Mas o Valência, porque saiu Valência? você sentiu? Porque ele recebeu a entrada? Salió Valencia y salió Mauricio porque entró Arangui y Alan Patrick. Opção técnica. Para seguir con 11, sí. Para seguir con 11 sacamos 2 y pusimos 2. Essa irritação mostrada pelo técnico Eduardo Cudê após uma pergunta feita pelo repórter da Rádio Gaúcha Simon Bianchini explica o motivo da saída de Ener Valencia no intervalo da partida contra o Cuiabá. E essa razão para a saída explica uma possível mudança que deve acontecer na formatação da equipe nos próximos jogos, em especial pela ausência de Valência e Borré em função das convocações para a Copa América. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero repercutir um pouco a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê e projetar o time do Internacional daqui pra frente com uma mudança muito importante de algo que Cudê viu no jogo contra o Cuiabá e que o deixou incomodado a ponto de estar irritado naquele momento da pergunta feita pelo repórter. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Tô saindo para viajar aqui, vim visitar a família em Camaquã, tô voltando para Porto Alegre e é muito bom a gente estar com todos os documentos do carro em dia. IPVA, licenciamento, não ter nenhum tipo de multa atrasada, porque assim tu foge de algum tipo de complicação em blitz e tu anda certinho. E a Zapay te ajuda a fazer isso, tá? Os sistemas para pagamentos do IPVA, por exemplo, 2024, estão reabilitados. E com a Zapay tu pode parcelar esse imposto em até 12 vezes no cartão de crédito. Uma outra barbada é que se tu usar o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? Zapay, ZAPAY, aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo e a andar na linha de boa, beleza? Olha só, a gente viu aqui a irritação do técnico Eduardo Cudê na pergunta feita pelo repórter Simon Bianchini a respeito da substituição de Ener Valencia, que saiu no intervalo para a entrada do Alan Patrick, e aí o Simon até perguntou para saber se o Ener Valencia tinha tido algum tipo de problema, e a resposta do Cudê ela foi clara ao indicar que não. O Valencia não teve nenhum tipo de problema físico. O que o Valencia, o motivo da saída do Ener Valencia foi técnico, foi tático. Foi o Cudê identificando aquilo que a gente até falou no vídeo pós-jogo, por exemplo, da partida contra o Cuiabá. Foi o Cudê identificando que não funcionou. Valência e Borré jogando juntos, com o Bruno Henrique por trás. Faltou criatividade, faltou armação, faltou produção de chances de gol. Porque Ener Valencia e Borré não conseguiram se conversar. E em função disso, a dupla de ataque, ela ficou inoperante, ela ficou ineficaz. E o Cudê optou por desmanchar essa dupla de ataque, tirando o Ener Valencia, que tá tendo menos ritmo de jogo do que o Borré. Ele colocou o Alan Patrick e o time melhorou. A partir dali, o Borré fez um bom jogo, o Alan Patrick entrou muito bem, foi o melhor jogador do Internacional em campo, talvez. O Arangues entrou muito bem também, e o Inter conseguiu, a partir daí, construir uma superioridade que resultou na vitória contra o Cuiabá. O grande ponto está justamente no fato do Inter precisar agora de uma reconstrução no seu time ou de uma outra alternativa para a escalação. E vem a calhar uma coisa com a outra, uma coisa ela complementa a outra. O fato do Cudê ter identificado contra o Cuiabá que o time não estava funcionando com dois atacantes, que Valência e Borré não estavam bem juntos, a ponto de tirar o Ener Valencia. Gente, eu tô falando de talvez a primeira vez de Ener Valencia ter saído no intervalo de uma partida. Foi a primeira vez que Ener Valencia sai de um jogo por uma opção técnica e não por uma questão física, por ele ter cansado. É a primeira vez que isso acontece. Então sim, tem uma certa representatividade aí em função de tudo que está acontecendo, de como o Cudê está enxergando a equipe. E ele volta com a alternativa do Alan Patrick na linha mais adiantada. E essa parece ser a alternativa que vai ser buscada pelo Eduardo Cudê neste período de Copa América, onde ele não vai ter Borré e onde ele não vai ter o Ener Valencia. A dupla de ataque do Internacional, ela deverá ser Alan Patrick e Alário, tá? O Alário voltando a ser titular na ausência desses dois jogadores.
E o Luka surge como uma opção também, para quando o Kudê quiser utilizar um atacante mais rápido, de maior velocidade, de maior força física, alguém para jogar junto com o Alário, ele tem a opção do Luka. Mas isso tudo desenha aquele que deve ser o time do Inter ideal nesse período de Copa América, tá? Deve ter de fato o Bruno Henrique pelo lado direito, o Arangue centralizado e o Wesley pelo lado esquerdo, o Maurício ficando no banco. E aí, uma dupla de ataque com Alan Patrick e Lucas Alário. Primeiro, porque o Kudê identificou a necessidade de ter um pouco mais de criatividade no time, de que o time ele fica pouco criativo, tendo dois atacantes e principalmente não tendo o Alan Patrick na linha de meias. Se tu colocar o Alan Patrick na linha de meias, talvez fique um pouco sobrecarregado o setor do meio campo do ponto de vista de marcação. Então, a irritação do Kudê e a postura reativa do Kudê nessa pergunta também está pelo fato de que ele se incomodou. Também está pelo fato de que ele, Kudê, teve uma frustração ao ver que aquele sistema pensado para a temporada, Borré e Valência jogando juntos, ele não conseguiu encaixar até agora. E claro que ele pode encaixar depois do retorno desses jogadores para a Copa América. E isso vai fazer ele repensar, principalmente nesse período, sem ter os dois jogadores. E aí, o Alan Patrick, de fato, deve voltar a assumir aquela função como um cara mais adiantado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!